povo de Israel vai ser ajuntado, vai ser congregado num só lugar. É também uma mensagem escatológica essa. E quando tudo isso se cumprir, aí sim vai vir o Filho de Deus nos arrebatar, nos levar para os céus. Amém? Então, que nós tenhamos em mente que o que aconteceu agora recentemente em Israel é algo muito importante, porque Israel sempre teve inimigos lutando contra essa nação. E as coisas continuam acontecendo lá. Então, é nossa responsabilidade também orar por essa nação. É o povo escolhido de Deus. Não importa que eles possam ter errado, muitas e muitas vezes estarem errando, isso não importa. Para nós, isso eles vão dar conta com Deus. A nossa obrigação diante de Deus é orar por Israel. Não só pelos irmãos aqui da Church, da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, os crentes no Brasil, os cristãos no mundo, não. Principalmente também orar por Israel, por essa nação que foi a nação eleita de Deus. Amém? Amém. Então vamos declarar a fidelidade do nosso Pai. Aleluia. Porque Ele é fiel, né, irmãos? Nós somos falhos, pecadores, mas o nosso Deus é aquele que permanece fiel. Nada nos separará do amor de Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem eu sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Declare: tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Glórias ao Pai. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é
o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Sim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel. Aleluias. Nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nem a doença, nada nos separa deste grande amor, porque Ele é fiel, Ele nos amou primeiro, aleluia, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu para que vá e dê frutos, aleluia, tudo dEle, tudo por Ele, tudo para a glória dEle, a cada dia, aleluia, pois tu és fiel, tu és fiel, aleluia, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereço mesmo, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel a mim. Aleluia, uma salva de palmas ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos continuar rapidamente para a gente dar entrada no nosso estudo com o nosso irmão Ailton. Vamos trazer a palavra aqui de oferta, dízimos e oferta, que se encontra em Êxodo 35, verso 21, 22 e 23. Diz assim: E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, de púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de texugos os trazia. Aqui estou falando da riqueza que eles tinham, da prosperidade. A moeda deles eram esses utensílios, ouro, prata, peles, panos, tecidos. Então, de acordo com cada local, eles tinham um tipo de produto que valia como troca. E aqui o texto está querendo dizer para a gente o seguinte, que o Espírito Santo movia o coração voluntariamente. Ou seja, o Espírito Santo tocava na pessoa, mas a ação era voluntária. Não, é Êxodo 35, 21, 22 e 23. A ação é voluntária.
É por isso que nós sempre enfatizamos aqui na nossa igreja, você que está assistindo na live também, pode entender isso. As ofertas, os dízimos e a oferta alçada, que o que nós implantamos aqui como oferta alçada, foi o que nós propusemos no nosso coração, no nosso envelope, Eu Amo a Minha Igreja, que é uma oferta com valor de R$100 mensal para quem quiser voluntariamente entrar nesse propósito, para que nós tenhamos recursos para manter o aluguel e as taxas como água, luz, internet, essas taxas que nós temos normal, todo mundo tem essas taxas, né? Para que a gente possa ter os outros recursos de dízimos e ofertas livre para a gente poder avançar. Porque, afinal de contas, nós temos som, temos outras coisas que dependem e também ajuda de pessoas que dependem desses dízimos e ofertas. Então, é claro que é um pedido que nós fazemos, mas se quiser, sinta constrangido, põe a mão no seu coração, levante seu envelope, que nós vamos orar. E você aí na live que não está aqui presente, evidentemente, que quiser contribuir, entre em contato com as nossas redes sociais, no Instagram, e você pode fazer as suas doações, se assim o desejar. Amém? Então, quem pegou o envelope, quem não pegou, põe a mão no seu coração, fique à vontade, nós vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, muito obrigado, Senhor, pelo esclarecimento da Tua palavra, porque não existe peso ao contribuir, não existe peso ao dizimar, ao ofertar, ao fazer ofertas alçadas, porque o Seu povo é livre, Pai, completamente livre, sem peso para fazer as doações, se puder, se quiser, porque é uma liberdade, e isso traz graça e paz aos nossos corações. Portanto, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, não esqueçam, este domingo nós vamos ter a nossa EBD. Amém? Oh, glória! Então, aqui, ó, vou falar rapidinho aqui, ó, lição número 7. Vou até abrir aqui, que eu esqueci o título. Isso, tipos de cristãos que amadurecem. Deixa eu só confirmar aqui. Tipos de cristãos que amadurecem. Nós vamos falar, dentro desse tema, sobre a consagração do corpo, transformação, transformado para transformar, cristão renovado, renovação de mente, como está lá em Romanos, capítulo 12, e muitos outros tópicos aqui. Então, venha, participe, que você vai ser ricamente abençoado. E à noite, nosso culto de adoração a Deus, com o nosso preletor internacional, pastor Márcio Cabral. Amém? Venham todos, não deixem de participar. Quando você não vem e não participa, você não perde, você deixa de ganhar. Amém? E agora, sem mais delongas, irmão Ailton, para trazer o estudo de hoje. Amém? Por favor. Estendam suas mãos para cá, vamos orar mais uma vez pelo irmão Ailton, porque, irmãos, esse tema é um tema muito complicado no reino espiritual. O inimigo, com certeza, não está satisfeito com a nossa atitude de trazer o nosso irmão aqui e ministrar os nossos corações, não dele, mas do Espírito Santo através dele. Nós estudamos, irmãos, mas quem dá a revelação e a graça é o Espírito Santo, é ele que fala através da nossa voz. Portanto, nós temos que cobrir o nosso irmão de oração, porque com certeza o inimigo está lutando contra a vida dele e contra a vida de todos nós que estamos nesse propósito de estudar a palavra, principalmente um tema tão polêmico e tão necessário na igreja atual. Amém? Então, estenda a sua mão. Senhor Deus e Pai, aqui está teu filho Ailton, mais uma vez, Senhor, para ministrar aos nossos corações a tua palavra. A revelação é tua. A revelação vem direto do teu Santo Espírito para os nossos corações. Portanto, Senhor, esvazia a ele de si próprio, mas enche-o da graça e do conhecimento que há em Cristo Jesus para nos abençoar e fortalecer a nossa alma e nosso espírito. Em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja. Ué, já estamos... Amém, né? Pensei que tivesse ficado. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Agora eu agora eu escutei, porque o que acontece? Ninguém respondeu, eu falei, a igreja foi arrebatada e eu fiquei. Jesus, tenha misericórdia. A paz do Senhor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Mas, reforçando, quando eu cheguei aqui, eu falei com o pastor Márcio, se o estudo fosse ontem, irmão, eu não ia ter condição de sair. Eu fiquei de cama ontem. Febre, calor, dor no corpo, parecia que eu tinha tomado um piau. Eu não estava conseguindo levantar, me mexer ontem. Entendeu? Não, tá tranquilo, tá bom. Mas ontem eu não estava em condições de fazer absolutamente nada. Nada. Mas o inimigo, mais uma vez, foi derrotado. Né? Então, nós precisamos, irmão, cada vez mais estarmos atentos. Estamos vendo aí essa guerra. Tudo está dentro da cronologia bíblica, tudo para se cumprir. Na verdade, são dois irmãos que estão brigando, né? Mas tudo está dentro do propósito daquilo que Deus estabeleceu para se cumprir a sua palavra. Então, hoje, nós vamos falar sobre Apocalipse. Vamos falar também sobre as cartas às 7 igrejas. E tem muita coisa que, dependendo da hora, a gente consiga avançar. Tá bom? Então, nós vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Apocalipse, no capítulo 1. E nós vamos discorrendo aqui. Apocalipse, no capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E a palavra Apocalipse, ela deriva do grego, fala que é revelação. Eu sempre falo, né? Deus, ele é tão bom conosco que deu o Antigo e o Novo Testamento. Geralmente o Testamento quando a pessoa morre, mas ele nos dá em vida, para que nós tenhamos vida em abundância. E quando aqui ele entrega, o Senhor Jesus aparece para João, e a gente vai discorrer aqui, é o que está escrito aqui. Ó, as coisas que, do versículo 1, as coisas que brevemente devem acontecer. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E a gente está vendo aí, todo dia, o que está acontecendo. Então, a gente precisa estar atento, não precisamos entrar em desespero. O inimigo é isso aí. Como eu falei que eles são 2 irmãos, porque tem uma descendência de Ismael. Os árabes, os palestinos são da descendência de Ismael. E tem uma bênção sobre Ismael. A gente não pode esquecer isso. São 12 príncipes, pois não? Como se trata de um acontecimento que já havia sido profetizado, nós estamos acabando de ler, há necessidade de ainda estar orando por esse povo? Sim. Que é uma determinação de Deus? Sim, nós precisamos continuar orando, não só por Israel, mas por todas as nações que se levantam contra Israel, que se levantam contra o cristianismo. Porque existe uma profecia, lembra? Aquilo que eu falei. Em 722, o reino do norte, que era o quê? Israel. Né? Aí o que aconteceu? Foi invadido pela Síria, foram levados em cativeiro. A capital se tornou o quê? Samaria. Houve uma mistura. Então, o reino do norte, Israel como nação, não existe mais. Só restou o reino do sul, Judá e Benjamim. Aonde que essa profecia ela vai se cumprir? É no milênio como nação.
Israel, em 1948, com o voto de Minerva, né, do Oswaldo Aranha, foi criado um território. Ele tem sua autonomia administrativa, né? Mas Israel hoje ele é reconhecido como país, não como nação. São duas coisas distintas, totalmente diferentes. O que é nação, o que é país. Tá? Então foi criado um território, foi dividido ao meio, vamos dizer assim, não foi bem ao meio, né? Porque Israel tem uma grande parte daquele território, os palestinos ficaram com 40% daquele território ali. E a briga está instituída. Aí você vê que lá no monte, né? No Monte Moriá, tem lá o Domo da Rocha. E tem outra mesquita lá em cima. Às sextas-feiras, os judeus eles podem entrar lá, né? No que restou do Muro das Lamentações. Tem uns dias determinados para eles cultuarem. Então você vê que é uma divisão doida. Se você vai na Cisjordânia, se você vai lá em... tem uma cidade lá que ela é administrada pelos ortodoxos. Daqui a pouco eu vou me lembrar. Então, existe essa divisão. A parte que é cristã, a parte que é do judeu e a parte que é do islã. Então, você vê que é uma confusão tremenda. Mas a Bíblia fala, o Senhor fala, nós devemos orar por essas nações. Porque aquilo, quem vai fazer a separação, não somos nós. É o Senhor naquele grande dia. Amém? Então, aqui, no capítulo 1, aqui, no versículo 4, vai falar sobre João. Então, João foi um dos primeiros discípulos. Ele era seguidor de João Batista, discípulo de João Batista. Ele e André foram os primeiros discípulos convocados pelo Senhor Jesus. Né? Essa referência está em João, no capítulo 1, do versículo 35 ao 40. E Jesus passa e João fala assim, ó, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele vocês vão seguir. Aí João fala assim para Jesus, Senhor, onde é que o Senhor mora? Aí Jesus fala, vem e vê onde é que eu moro. Né? Então foram um dos primeiros. João, Pedro e Tiago eram o tripé apostólico. Os principais que estavam nos principais milagres de Jesus, eles estavam ali presentes. Né? No Monte da Transfiguração, por exemplo, né? Quando aquela menina, né? A Talita, né? Ressuscitou, reviveu novamente, eles estavam ali presentes, né? A filha de Jairo também. Então, e João, uma coisa que é interessante, que está no capítulo 18, o evangelho que leva o seu nome, ele foi o único discípulo que entrou no pátio, juntamente com Jesus, antes de entrar no Sinédrio. Essa referência está em João 18:15. Por quê? O João, ele fornecia peixe lá para o sumo sacerdote, então ele tinha, vamos dizer assim, um salvo-conduto, ele podia entrar, tanto é que ele entra, mas Pedro ficou do lado de fora. Ele era o discípulo a quem Jesus mais amava, foi o primeiro a saber quem ia trair o Senhor Jesus. Era que chegou lá na ceia e falou assim, reclinou o seio do Senhor Jesus e falou assim, quem vai te trair, Senhor? E Jesus fala, aquele que eu der o pão molhado ali. Ele foi o primeiro a saber. Foi ele que estava lá na crucificação, ele cuidou de Maria até os seus últimos dias. Jesus falou, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. No capítulo 21 de João, quando Jesus fala com Pedro, Pedro, tu me amas. E a gente sabe dessa narrativa, 3 vezes ele falando a mesma coisa ali, para testificar o seu amor pela obra, pelo Senhor Jesus. E Pedro fala assim, mas vem cá, o que vai acontecer com esse daqui, que era João? Ó, se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que importa você? Vem você e me segue. Não interessa saber o que vai acontecer com ele. Ah, João nunca morreu? Não. João morreu. Foi o último discípulo que morreu. Já morreu já velhinho. E a gente vai entender um pouco mais lá na frente. Quando João recebe essa revelação do Senhor, conforme está aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, fala assim, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. E fica aqui uma afirmação no versículo 5,
Ele nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Lembra que nós falamos aqui, batismo lava pecado? Santa Ceia salva. Então, o que tira o pecado, irmão, aqui, ó, é o sangue de Jesus. Nós exercemos um ministério real. Somos o quê? Reis e sacerdote para com Deus. Somos a geração eleita. Sacerdócio real. Nós temos uma cidadania celestial. E ele fala aqui no versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Aqui fala da volta de Jesus em glória. Todo olho o verá. Vai acabar o fuso horário. Né? Se aqui nós já estamos 8h10 da noite, no Japão são 24 horas, né? Já está de manhã. Na Austrália também. Não vai ter fuso horário. Todo olho vai ver. A gente não vê a lua? É assim que vai ser a volta do Senhor Jesus. Todos verão. E aquelas pessoas que o transpassaram vão se lamentar. Né? E aqui fala, eu sou o alfa e o ômega. Porque aqui está usando a cultura grega, o alfabeto grego. Alfa, ômega, né? Beta e por aí vai. Não vou nem falar o alfabeto grego, porque não precisa. Mas ele é o princípio e o fim. Ele é o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é e o que era e o que há de vir é os serafins que estão ao redor do trono de Deus, que falam incessantemente, 24 horas por dia, o Senhor que é, o que era e o que há de vir. Os serafins adoram o Senhor no seu trono, na beleza da sua santidade. Lá na frente a gente vai ver, né, as características dos serafins também. Então fala aqui, João em Pátimos, a visão de Jesus glorificado, mensagem às igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e eu envio-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem estava falando comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhante a latão reluzente, como se estivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. O 7 é o número da perfeição. Na simbologia bíblica existe toda uma numeração. Por exemplo, 6 é o número do homem, né? Que a gente vai ver lá na frente o sinal do 666. O 7 é o número da perfeição. 7 juízos, 7 selos. Oi. Aí já é uma outra situação, que a gente depois pode até comentar sobre isso também, porque o que acontece? A Cabala, eles pegam textos do Antigo Testamento com uma combinação, né, das letras do alfabeto hebraico, e ali vão dirimindo o que seriam, vamos dizer assim, não é um horóscopo, mas é uma diretriz para que eles possam, entendeu? Mais ou menos isso, tá? Quando eu me refiro a simbologia, é como se fosse um mapa astral, uma coisa assim bem rasa mesmo que eu estou falando.
Então, o que eu quero falar? Quando a gente fala da simbologia bíblica, dos números, né? Dos números que a Bíblia fala, tudo tem uma aplicação, tudo tem uma tipologia. Tá? Então, por exemplo, tipo de Cristo, Josué. Né? Tipo. Né? O que é o antítipo? O antítipo é o contrário. Então, tudo tem uma simbologia, como aqui na Bíblia, aqui no livro de Apocalipse. Se a gente for pegar essas alegorias e fazer no literal, ninguém vai entender nada. Então, tudo aqui tem vamos dizer assim, tem um sincronismo. Então, quando fala aqui, mistério das 7 estrelas, o que são as 7 estrelas? O que são? São os anjos, são os pastores. Agora, os castiçais. Então, tem uma simbologia. Tudo tem uma simbologia aqui. Então, quando fala aqui que ele aparece para João tinha visto Jesus ressurreto. Né? O corpo dele glorificado. Passava, não tinha tempo, espaço. Aqui, ele tem a visão do corpo de Jesus na sua essência, na sua glória. Imagina, ele não conseguia ver o rosto de Jesus. As suas vestes resplandecentes. Aqui vai falando, tamanho poder e glória que a sua cabeça era branca como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Entendeu? Não, a sua essência de eternidade, de glória. Lembra de Moisés? Senhor, eu quero ver a tua, não quero mais nada não. Eu quero ver só a tua glória, não quero mais nada não, me mostra aí. Tu quer ver? Tá bom, se põe naquela penha ali, vou colocar a minha mão sobre você, vai passar toda a minha bondade, toda a minha misericórdia, toda a minha glória, mas meu rosto você não vai ver, só vê por trás. Então você imagina que Moisés desceu do monte transfigurado, com o rosto resplandecente, tinha que colocar um véu para conversar com o povo. E aqui ele fala, seus pés semelhantes a latão reluzente. Imagine um zinco, quando está um sol a pique, a gente olha assim, dá aquele reflexo. Imagina. Aí você vem aqui, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Lembra lá no Getsemane? A quem vós procurais? A Jesus Nazareno. Eu sou. Caíram. A quem vocês estão procurando? A Jesus Nazareno. Eu sou. Ali ele não estava falando com voz de homem, estava falando com voz de Deus. Lembra lá no deserto? Vamos lá reunir todo mundo. Moisés, o monte está fumegando, trovejando, Deus falando com Moisés, mas o povo só estava escutando um zunido. E o povo ficou com medo de ouvir a voz de Deus. Moisés ouvia, plenamente. Aí aqui fala, a sua voz como de muitas águas. Então você imagina. É por isso que às vezes eu fico incrédula em alguns momentos as pessoas falarem que estão ouvindo a voz de Deus. Porque é tanta glória, e as pessoas tratam isso com tanta vontade. Deus falou comigo. O que a gente tem que entender, é que quem é o Consolador? Então, hoje, quem fala com a igreja é o Espírito Santo. Ele intercede conosco, né, com gemidos, intercede a Deus com gemidos. Então, a voz que nós ouvimos é através do Espírito Santo, que é Deus. É Ele é Deus. O que acontecia no Antigo Testamento, que a gente tem que entender, até a ação do Espírito Santo, é o quê? Ela era transitória. Na unção de reis, profetas, sacerdotes e de juízes. Lembra dos juízes? Primeiro ia lá, 40 anos, morria, o Espírito Santo saía, até entrar outro juiz, e assim foi sucessivamente. Davi foi privilegiado, né? Teve 3 unções. Samuel, Judá, imagina, com 23 anos, rei de Judá, com 30, rei de Israel. 3 unções. Então, quando Jesus estava lá, no capítulo 7 de João, na festa, né? Estava lá todo mundo reunido, ele fala, quem tem sede, vem a mim. Até aquele momento, enquanto o sacrifício não foi completo,
o Espírito Santo não podia ser compartilhado. As pessoas não tinham acesso ao Espírito Santo ainda, nem os discípulos. Aí ele fala lá na frente, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então, a diversidade, né, dos dons e a maneira como o Espírito, a multiforme, é isso. Então, o que a pastora falou tem que ter muito... Deus está falando comigo. Eu já vi certas pregações aí de um camarada, que eu não vou falar o nome dele, que ele fala que Deus só ouve oração em hebraico. Coitado. Como é que funciona esse negócio? Mas o cara é um grande pregador aí, pô. Entendeu? O nome dele até é em hebraico também, mas não vou falar o nome dele. Mas, enfim. Então é isso. Hoje, quem intercede por nós é o Espírito Santo. E aqui, quando ele fala, no versículo 17, quando vi, caí a seus pés como morto. A presença de Deus faz isso. A presença do Senhor faz isso. Lembra de Daniel? Lá? No rio, no rio, né? Teve a visão do Filho do Homem. E ele tremeu e tirou todas as suas forças. Hein? Não, Daniel, o profeta Daniel, também teve essa visão. E a própria aparência do Filho do Homem. Então, quando fala aqui, ele se apresenta a João. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas aqui estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas que a gente ouve por aí, quando fala assim, ó, eu tenho as chaves da morte e do inferno. A porta que ele abre, ninguém fecha. Tem muita gente falando um monte de besteira sobre isso. Quando Jesus aparece lá para os discípulos, Mateus 28, que ele fala, todo o poder foi me dado no céu, na terra, todo o poder. O inimigo, lembra lá daqueles que cuidavam dos porcos, né? Da vara de porcos, coletivo de porcos é vara, não é manada, pelo amor de Deus. Mas então, vai para onde? Deixa a gente entrar naqueles porcos lá. Aí você, Jesus Nazareno, vieste nos atormentar antes do tempo. O inimigo já sabe, a derrota dele já está decretada, só não sabe quando. Quando Jesus se manifesta, para quê? Desfazer as obras do diabo, como João fala. Aí quando ele fala aqui, ele tem... Vou usar aqui. Estou parafraseando, tá, pastor? Mas está aqui na Bíblia. Ó. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Está na mão dele. Satanás debaixo do meu pé. Cuidado com esse negócio. Cuidado com aquilo que tu está pedindo. O único que vai colocar Satanás debaixo do pé é Jesus. Nós não temos esse poder. E nem certos louvores que estão cantando por aí. Aí fala aqui, escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aí pode falar, mas a igreja não tem, só tem ruína. Essas igrejas desapareceram. Onde Jesus morou lá, Nazaré, tem a casa dele lá? Aí por isso você também não vai acreditar que Jesus veio? Não tem o barco de Pedro. Não vai acreditar também? Aqui está muito claro que ele está falando. As que são e que depois destas hão de acontecer. E estão acontecendo. Essa região que a gente vai ver, onde essas igrejas apareceram, eram regiões que Paulo foi lá e pregou nas suas viagens missionárias. E a gente vai ver a característica de cada igreja. Será que hoje não temos algumas igrejas que se parecem com Éfeso? Esmirna? Será que não temos igreja que parece de Pérgamo? Né? Tiatira? Sardes? Eu conheço um que só fala que só gosta de que foi a igreja de Filadélfia, as outras não prestam. E Laodiceia. Então, hoje, a gente vai pegar essas características dessas igrejas. As que já aconteceram, que tem vistos, que são, para aquela época. E depois dessas, hão de acontecer. Amém? Então, vamos lá. A primeira igreja. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas,
que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei das tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu achaste mentirosos. E sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade, ou primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Éfeso. Só queria pegar aqui algumas características aqui. E, enquanto isso, Mônica, você tem aí um esboço? Enquanto eu estou procurando aí, vê se o teu microfone está funcionando. Vê aí. Vê aí. Acho que agora vai. Vamos lá. Foi? Não, não está funcionando o seu microfone. Vê aí. Bom, enquanto vamos aguardar aqui o microfone funcionar, vê aí, pastor Paulo, por favor. Enquanto isso, vamos lá. Tá bem. Pode falar. Bem, a igreja de Éfeso, que significa desejável, representa a igreja que foi fundada no ano 33, foi até o ano 100 DC. Nasceu do Pentecostes. Cristo elogiava seu zelo doutrinário, apreço pela verdade, correta teologia. Eram frios, no versículo 4, versículo 5. Tudo era mecânico, não era de coração. Fiel à Bíblia, às Escrituras, à base de fé e conduta. Não aceitava o erro. Promessas, como acontece hoje, promessas estapafúrdias, de muito dinheiro, óleo ungido, estou falando de hoje. Não aceitava as pessoas que se diziam apóstolos. Outra coisa. Era só os 12 que eram apóstolos, que eles reconheciam. Naquela época existia se intitular apóstolo, e examinavam isso tudo, que existia falsos profetas, eles testavam, provavam essas pessoas. E no versículo 6, que fala sobre os nicolaítas, era um grupo herético, doutrina de Balaão, idolatria, tinha também a Jezebel, prostituição cultural, e o templo, que era da Diana. que era de Diana. Sexo, adoração. E para algumas igrejas, quase todas, tinha as advertências, a sentença, a promessa. E a sentença para essa: removerei o castiçal. O Senhor deu a sentença que ele ia. Vamos lá. A igreja ia ser removida, que ia perder a identidade. E deu também a promessa de vida eterna, o paraíso. E exigiu dela amor, fervor e adoração. Mas ela perdeu, né? E hoje na Turquia, os muçulmanos tomaram conta, hoje só tem ruínas. Então. Vou falar depois sobre o tempo. Quando fala dessa igreja, que Paulo, nós estudamos aqui em Atos dos Apóstolos, Paulo, ele que fundou essa igreja, né? Ele ficou lá durante 3 anos. Além de Paulo, foi pastoreada também por Timóteo e Tíquico, né? Então, e falam também que João também esteve nessa igreja. Quando eu falo algumas coisas aqui, lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei o seu lugar. Aonde caiu?
O que provocou essa mudança de atitude? Fala do primeiro amor. Era uma igreja que trabalhava. Eles pregavam. Porém, eles já estavam no modo automático. Não tinha mais prazer, o amor em pregar o evangelho. Era começar assim, vou pregar, não vai aceitar não? Problema seu, não quero nem saber. Mas como é que funciona isso? Você fazer a obra sem amor. Né? Quando fala, o primeiro amor é o quê? A alegria. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, algo dentro de nós muda. E a gente aprendeu aqui também um significado de amor. Existem vários significados da palavra amor na Bíblia. A consequência. Se você perde o amor, você não começa a fazer as coisas do Senhor com prudência. Ele fala aqui, ó, porém tem contra ti o teu primeiro amor. Lembra-te, por de onde caíste. Houve uma mudança. Era uma igreja próspera, mas eles, em algum momento da sua caminhada, eles pararam. Mudaram, mudança de atitude. Né? E aqui fala sobre os nicolaítas. Era o quê? Eram os cultos, práticas sexuais, idolatria, né? E aquela imagem da princesa, a imagem da deusa Diana, ela era meio complicada, aquela imagem, né? Porque tinha vários seios naquela imagem, né? Então, ela também era considerada a deusa da fertilidade também, né? Então, por aí você vê. Então, o que fala? Essa alegria, ela nos impulsiona a declarar toda a nossa afeição ao Senhor. Esse é o primeiro amor. A gente tem que fazer as coisas na casa do Senhor com sinceridade, sem querer nada em troca. Que seja para varrer. Como a irmã chegou aqui, eu cheguei aqui, ela estava ali varrendo a igreja. Irmão, isso aí é um amor à obra, é o zelo pela casa do Senhor. Nós precisamos ser zelosos com o que tem aqui dentro. É o cuidado com os equipamentos. A gente expressar amor ao nosso semelhante, a gente sentir compaixão, sentir a dor do outro. Então, essa igreja, ela perdeu essa essência, né? E o Senhor fala, você está fazendo tudo certo. Ó, eu sei das tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, o que não pode sofrer os maus, puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não o são. Então, tem que ter muito cuidado com quem você recebe. Ah, é homem de Deus, fala que nem crente, se veste como crente, mas tem bigode e rabo de gato, então não é crente. Tem aparência de crente, tem nariz de crente, mas não é. Não é. Então, ele fala, sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome. Ou seja, eles evangelizavam, não cansavam. Mas tem uma coisa que não tá correto isso aqui. Lembra-te de onde você caiu. Lembra-te daquilo que você começou a fazer com excelência e deixou de fazer. Como é que você pode esquecer de amar? Né? Será que a gente sofre uma amnésia? Um lapso de memória? Deixamos de amar? A gente consegue deixar de amar? Deixamos de amar? Deixamos de fazer o que o Senhor nos manda fazer? Amar o próximo como a ti mesmo? Podemos deixar de amar? Não, sim. Vou fazer só um comentário. Aqui, quando a gente fala deixa eu ver aqui, mais fácil. Quando você fala no versículo 2, conheço tuas obras e teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suportas os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Aqui tem um detalhe importante aqui. E descobriste que eram mentirosos. A gente nota a ação do mal muito, muito fácil nessa passagem aqui, nos dias de hoje. Você pode notar que cada dia mais
grandes líderes, eles são blindados para nunca ser posto à prova. Por quê? Porque se a igreja tiver a disposição que a igreja de Éfeso teve em admoestar, impressionar, eles são descobertos. Então, se hoje, por exemplo, se você questiona um grande líder, você é tido como endemoniado, não deixam nem você argumentar. Eu tiro um exemplo que eu tive, né, de uma antiga igreja que eu saí. Né, ele deu uma palavra, eu questionei e falei assim, na palavra não diz isso não. Não, você está perturbado. Eu que estava perturbado, não deixou nem eu falar, entendeu? Porque na Bíblia, eu falei, abre aqui a Bíblia que me mostra. Então prega aqui para mim. Não quero. Não quero. Então, quando a gente pressiona aqui, a palavra de Deus diz aqui, ó, conheço as tuas obras, o trabalho da tua perseverança, sei que não suportas os maus, que pusestes à prova os que se dizem apóstolos. A colocar... Abaixa um pouquinho para mim, Paulo. Quando a gente fala de colocar à prova, é porque é necessário que eles sejam questionados em tudo aquilo que eles fazem. Por exemplo, se um cara chega lá e fala assim, olha, aqui tem um martelo de Thor que te liberta. Cadê a liderança que não chegou lá e falou assim, pastor, me mostra onde está na Bíblia isso aí, por favor. O senhor pode me contextualizar isso? Ele nem é permitido chegar ali perto para você contextualizar isso. Nem é permitido você chegar. Só para vocês entenderem como é que é grave isso. Teve um rapaz que estava na parte de baixo da igreja, ele começou a gritar dizendo que era um falso profeta naquilo que ele estava fazendo. Tem vídeo na internet. De púlpito, ele amaldiçoou o cara. Porque o cara se levantou, o irmão lá se levantou dizendo que aquilo não era bíblico. Ele amaldiçoou. Eu estou te amaldiçoando agora. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Eu estou te amaldiçoando agora. O cara de púlpito, ele estava amaldiçoando. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que vem de contraprova que ele tem, ele vai repudiar aquilo ali. Por quê? Porque se deixar falar e o outro levantar, acabou. Isso é prova de que o amor de Cristo não está nele. Você está entendendo? Então, ali já está eximado qualquer chance do Espírito Santo estar ali. Só para corroborar com essa palavra. Quando o cristão ele tem realmente o Espírito Santo no coração, se ele estiver errado, ele assume que está errado. Não, amém, eu errei. Isso é um item, uma prova de ser cristão. Porque se todos os seres humanos são falhos e todos estão aptos a errar como a acertar, se eu errar, eu tenho que pedir desculpas. Não é eu chegar e engolir o erro e tentar mascarar ele e repassar o erro que é meu para o outro. Não, então eu te amaldiçoo. Não é você que está errado. Vai embora da minha igreja, como se a igreja fosse dele. Eu já ouvi também essas situações, né, Ailton? Já ouviu? Sim. Então, o Espírito de Deus, ele está no coração da pessoa, é uma prova. Errado, a pessoa pede perdão. Se não pediu perdão, já não tem o Espírito Santo no coração. Simples assim. Esse exemplo que o pastor falou desse camarada é o seguinte: ele tirou pegou a mão dele, passou no azeite e botou num papel. Pano. Não, foi num papel. Foi no papel. Para vender por R$1.000. 12 pessoas por 1.000. Aí o camarada falou e... Entendeu? Não, eu não falei o nome do camarada, não. Mas, enfim, foi essa situação. Aí vem uma outra situação, que a gente tem que ter muito cuidado. Na década de 80, o Antônio Marcos gravou uma música, Quem Dá Mais. Foi um sucesso. Fui vendido como tudo num grande mercado, mas meu medo acabou quando alguém me tocando falou: este povo que um dia já foi por meu pai perdoado, eu também fui vendido, pregado e nada mudou. Como é que isso funciona, esse negócio? E foi um sucesso. E tem gente que fala isso. Será que nada mudou? Então, pastor, a gente não... O que está fazendo aqui? Não faz sentido. Não faz sentido.
Então a gente precisa ter muito cuidado, é provar mesmo. Está na Bíblia? Não está. Nem tudo que diz Senhor, Senhor vai herdar o reino dos céus. Foi? Pois não? Sim. Sim, mas aí vem a questão. Era rico em obras, mas não tinha amor. Fazia discriminação, a verdade era discriminava. Se era rico em obras, né? Para que eu vou me importar com quem precisa? Aí vem aquela advertência, né? Até João fala sobre isso. Você vê uma pessoa, é Tiago que fala, você vê uma pessoa necessitada, é Tiago. Ah, Deus proverá. Espera aí, se você pode fazer, faz. Entendeu? Também. A fé sem obras é morta. Então, essa igreja, ela precisava voltar à sua essência, ao amor. Olha, se Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu... Como é que você não vai seguir isso? Ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama mesmo? Como é que você diz que ama a Deus que não vê e o teu irmão que você vê e você não ama? É isso, por aí. Vamos lá. A segunda carta à igreja de Esmirna. Apocalipse 2:8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei das tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e terei uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A igreja de Esmirna, né? Vamos lembrar o que era a cidade de Esmirna. Era uma cidade soberba, né? Apesar de ser inferior a Éfeso, de não possuir os atrativos de Laodiceia, ela se vangloriava de ser a mais importante da região. Ela era localizada no sudoeste da Ásia Menor e tinha um porto, né? E a mirra que produzia. Ela era utilizada na conservação de cadáveres, a essência era obtiva espremendo-se a madeira da comipora mirra. Não é uma figura perfeita para uma igreja confessante e mártir. Aí fala aqui da viagem missionária de Paulo, quando ele chega em Éfeso, alcança a Ásia Menor para falar, né? Está lá em Atos 19, né? Infere-se, pois, tenha sido a igreja em Esmirna estabelecida nesse período. Plantada numa cidade opulenta, ela era pobre, mas ricamente florescia em Deus. Um dos mais notáveis bispos de Esmirna foi Policarpo. Diante do carrasco romano, não negou a fé em Cristo. O que acontece aqui, quando a gente fala de Esmirna ser uma igreja mártir, né? Ele fala aqui, ó, a blasfêmia dos que se diz judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer. Essa igreja era o rosto de Cristo humilhado e ferido por Deus. Era a própria representação do Senhor, do seu sacrifício, do seu sofrimento. Porque o que acontece aqui? Nada temas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Será que isso aqui não está muito atual do que está acontecendo hoje? Lá na faixa de Gaza? Será que lá, o pessoal lá do Hamas, não chega para aquela pessoa que está lá em cativeiro e fala, nega o teu Deus, porque Alá é o único Deus? São lançados na prisão. A gente tem visto lá as barbáries que eles estão fazendo. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Vimos lá um casal de jovens também, que eles pegaram a sua arma, defendeu lá a sua comunidade, morreram, mas não abdicaram da sua fé, da sua crença. A igreja de Esmirna, né, ela, para sua localização,
pela sua economia. A gente vê, por exemplo, São Paulo. São Paulo é a mola mestra do Brasil. O principal porto está lá, em São Paulo. Se São Paulo fosse um país, estaria bem. O Rio de Janeiro não fica atrás, irmão. Se nós fôssemos um país, nós seríamos um dos principais produtores de petróleo. Não ia precisar de mais ninguém aqui. Se fosse utilizado com sabedoria, o Rio de Janeiro não precisava de nada. Nós somos produtores de petróleo. Então, isso tudo colocava uma, vamos dizer assim, uma soberba em cima dessa igreja. E Jesus fala para ele, ó, eu sei das tuas obras e tribulação e pobreza. Tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são da sinagoga de Satanás, o quê? A oposição. Lembra lá da igreja de Gálatas? Quando Paulo pregava, Paulo virava as costas e diziam lá, desconstruía todo o seu discurso. Era isso aqui. Então você imagina, você está num lugar, você começava a pregar o evangelho, e o camarada chegava na tua porta e ó. Mas foram fiéis. Ailton, essa questão de desconstrução é um tema na atualidade. Eu já presenciei, não eu pregando, mas eu presenciei, a pessoa estava pregando, palavra do céu, uma palavra abençoada, e o pastor da igreja, porque feriu o ego dele, desconstruiu a pregação total do rapaz. Por quê? Porque a pregação, o Espírito Santo estava tocando na falha dele. Mas ele não queria assumir isso. Então, ele fez uma outra pregação em cima da pregação do rapaz, desconstruindo a ideia para trazer a mentalidade cativa do povo de volta a ele. Isso é uma lavagem mental. Entendeu que não pode provar? Não pode provar os livros? Não pode provar. Não pode provar. Se botar ele em prova, ele vai lá e desconstrói. A autoridade dele é suprema. Inclusive, esse pastor, essa congregação, bom, enfim, essa igreja, eu conheço o pastor e conheci o pregador. E eu tinha já uma noção do que estava acontecendo. Eu falei, opa, é de Deus. Fala, Senhor. E o rapaz realmente trouxe aquela mensagem de correção. E o erro estava em cima do púlpito, o erro estava na liderança. E o pastor desconstrói toda aquela situação para não se expor e não expor a liderança que estava em pecado. Isso é carnalidade pura. E esses pastores vão pagar um alto preço, porque estão induzindo o povo ao erro deles. Ele paga esse preço. Rapidinho aí. A gente precisa atentar até aproveitar o ensejo para orientar a nós, pastores, né? Quando eu digo pastores, aquele que sobe no altar, tá? Principalmente quando a gente receber um visitante. Isso aí fica para a gente. Nunca contextualize aquilo que foi pregado, porque acaba você desconstruindo aquilo que foi pregado. Então, se não tem nada para agregar, ora. Mas não tenta pegar o gancho e tentar acrescentar aquilo ali, porque não é aquilo ali, a intenção não foi essa. É antiético. Eu já sofri isso em uma igreja. Eu fui na igreja, falei, preguei, o pastor auxiliar lá subiu e ele pregou totalmente diferente daquilo que eu tinha pregado. Não contradiz, ele não contradizeu, né, que fala, né? Não entrou em contradição com aquilo que eu falei, mas ele deu uma outra visão, diferente daquilo que eu tinha pregado. Eu me senti super mal, mas glória a Deus. Eu me senti super mal. Mas isso acontece. Quando a gente fala, se falar de pecado ou alguma coisa, algum erro, alguma coisa que vai de contra aquilo ali, a pessoa não aceita. Exato. Não, tudo bem, é isso mesmo. E, para fechar, a Esmirna era uma igreja confessante Marte. Era confessional. Professando a Cristo, demonstrava estar disposta a sustentar-lhe o testemunho até o fim. Sua fidelidade ao Senhor era inegociável. Como está a nossa confissão nesses tempos difíceis e trabalhosos? Quando fala aqui do trono de Satanás, pode significar um lugar onde a influência de Satanás e o mal estavam sobremaneira multiplicados, né?
Isso aqui é outra coisa. Mas, enfim. Quando fala de trono de Satanás também, ou da sinagoga de Satanás, é o que a gente está vendo aqui hoje. O que tem sido colocado nas principais pautas progressistas. O que tem se falado, né? Aí vem a questão da desconstrução do cristianismo. As perseguições. É isso que eu estou falando, as pautas progressistas, entra tudo isso aí, né? Questão do aborto, pautas LGBTs, PQI, NA, blá, 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 entendeu? Por aí vai. Então, a gente precisa ser como essa igreja, ser resistente. E que? Ele fala, ser fiel até a morte, dar-te-é a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? É o lago de fogo. Onde vai estar lá o falso profeta, o anticristo, o inferno, as nações que se levantaram contra Israel, todos os ímpios, todas aquelas categorias que estão lá em Apocalipse 20, que mais tarde a gente vai ver sobre isso, né? Vamos aí na terceira carta, que aí dá tempo da gente falar, sobre a igreja de Pérgamo. Apocalipse 2:12. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei das tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim, tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Igreja de Pérgamo. Pérgamo lembra pergaminho, né? Lembra também pergaminho? Mas não é isso, não. Tá vendo? É igual as caravelas que trouxe Cabral. Eu fiquei até preocupado. Eu falei, Santa Maria Pitinina foi de Cristóvão Colombo, mas eu vi na live e eu falei, certo, Cristóvão Colombo, né? Vamos lá. A que trouxe Cabral é nome de santo. Depois eu vou lembrar aí. Mas vamos lá. A igreja de Pérgamo era a igreja, se a gente for colocar aqui, casada com o mundo. Aí a gente vai ver aqui o que ele fala. Retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Né? Quem lembra aí de Balaão? Lembra aí, pastor Paulo? Quem foi Balaão? Então. E ele também, que ele bateu nela até que ela abriu a boca e falou. Né? Então, contra Israel não vale encantamento. Né? Mas, enfim, fala aqui também da doutrina dos nicolaítas. A gente viu que era uma doutrina que realmente pervertida. Né? Mas a gente vai colocar aqui algumas coisas que é interessante sobre essa igreja de Pérgamo. Algumas coisas aqui que a gente pode meditar nela aqui. Mônica, tu tem alguma coisa que tu escreveu, não tem? Enquanto eu vou procurando aqui. Pérgamo significa casamento, poligamia. Fez aliança com o paganismo. Domiciano, não sei se eu errei. Domiciano. Culto a si. Ele queria ser adorado, ser imperador. Então, o pessoal da igreja de Pérgamo aceitou seguir a ele, ajudar a ele, para não serem perseguidos no Império Romano. Apoiou ele. E, como disse, né, plantado onde estava o trono de Satanás, assim temos
os santos dentro da igreja, imagens. Dentro da igreja católica, ele trouxe isso, né? Bom, vamos lá. Aqui, quando fala do pastor da igreja, era grave, porque o que acontecia? O Antipas, ele foi assassinado pelo grupo que sustentava aquela igreja que seguia o trono de Satanás, vamos colocar assim, ele foi assassinado. Então, logicamente, a perseguição naquela época estava muito grande. E Jesus fala através de João para quê? O pastor daquela época retomar o cajado, o controle da igreja e voltar a pregar a sã doutrina. Porque a oposição estava muito grande, a perseguição estava muito grande. E a igreja ela ficou, assim, vamos dizer assim, por um momento paralisada. Sim. Aí ele fala aqui, ó, a espada afiada de 2 gumes. Né? Hebreus fala, né? Que a palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Ela vai lá, é um tomógrafo que até hoje o homem não conseguiu, né? Ela vai lá na junta, na divisão da alma e do espírito. Não me pergunte que eu não sei onde é que fica. Mas a palavra ela vai lá. Ela corta. Ela é afiada. E a palavra de Deus, quando Jesus fala essa palavra, que sai como uma espada, é o quê? Ela vai cumprir um propósito. Ela não vai voltar vazia, né? Aí vem aqui. Pérgamo era a cidade dos livros e da ignorância espiritual, né? Era uma cidade antiga, ela tinha uma grande biblioteca, o seu acervo chegou a ser estimado em 200.000 volumes, de tal forma que ela se achava ligada aos livros, que o seu nome tornou-se sinônimo desses, pergaminho. Seus operários sabiam como industrializar a pele, quer dizer, trabalhar essa pele do animal para fazer a escrita. Como uma cidade tão rica em livros podia ser tão pobre quanto ao conhecimento do verdadeiro Deus? Faltava-lhe a sabedoria do livro dos livros. Então, ou seja, Pérgamo em grego significa casado. É bem provável que a igreja de Cristo haja sido implantada em Pérgamo quando da estadia de Paulo em Éfeso, Atos 20, versículo 31. Apesar de a cidade ser a guardiã do trono do próprio demônio, o reino de Deus prevaleceu em seus termos. Se o trono era do diabo, o cetro estava nas mãos de Cristo. Paulo sofreu uma oposição, quando a gente lembra aqui, a gente viu em Atos. Tinha uma perseguição, tinha uma oposição, mas prevaleceu. Mas chegou um momento dessa igreja aqui, que ela precisava voltar à sã doutrina, precisava manejar bem essa espada, e ela não recuar, ela precisava avançar. Então, quando fala aqui, ó, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca. Na pedra tem um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quando fala dessa pedra branca, a cultura do Império Romano era o seguinte: o camarada que, por algum motivo, recebia um indulto, ele recebia uma pedra branca. Então, ele podia entrar em qualquer lugar e ele não seria importunado. Imagina, ele chegava lá no self-service, comia, apresentava a pedrinha dele. Ah, não pode entrar aqui. Ele chegava e apresentava a pedrinha branca. Ele entrava em qualquer lugar. E a pedra preta? Tinha pedra preta também, não tinha só branca, não. A preta, coitado, o cara era condenado. Não tinha jeito, estava roubado. Mas a pedra branca dava esse salvo-conduto. Então, quando o Senhor Jesus fala que vai dar do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e nessa pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Não me pergunte que nome é esse, o que está escrito nessa pedra. Só naquele grande dia que a gente vai saber o que é que está escrito. Até o novo nome dele também, né? A gente vai ficar sabendo. Então, o que a gente precisa absorver dessa igreja de Pérgamo é que não devemos nos conformar com o que o mundo tem oferecido. A Bíblia fala: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Hoje o que é errado é certo, o que é certo é errado. Então eu prefiro estar errado para o mundo, mas certo diante de Deus. Eu prefiro ser quadrado e ir para o céu do que descer redondo para o inferno.
Né? Parafraseando aquela propaganda da cerveja. Então, vamos lá. Alguma coisa, pastor, que o senhor quer falar? Sim, eu só para... Eu queria contextualizar um pouquinho aqui essa igreja de Pérgamo. Essa igreja de Pérgamo, hoje em dia, tem muitas aqui. Muitas igrejas. Que traz uma doutrina totalmente louca, que traz uma doutrina totalmente adversa, totalmente que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Martelo de Thor, o salzinho do não sei o quê, tem um monte de coisa assim. Né? Sacrifícios, faz um monte de coisa. Existem igrejas, eu já falei isso aqui uma vez, igrejas nos Estados Unidos, aqui eu ainda não vi, mas igreja nos Estados Unidos, em que o pastor leva as mulheres para a praia, né, e tem uma série de relações sexuais com as mulheres, para abençoar as mulheres. Olha que coisa de demônio. Então, assim, esse tipo de coisa vai acontecer. E aqui, quando ele fala aqui no versículo 16, assim, arrepende-te, pois, senão em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Esse espada da minha boca, quando essa palavra diz, ela tá demonstrando que vai chegar o tempo, e já chegou esse tempo, em que igrejas vão se levantar contra a igreja, através da palavra. Isso vai acontecer. O que, na verdade, já está acontecendo, né? A gente já viu alguns embates aí bem bruscos, né? Mas isso é uma coisa que é notória, quando fala que você não pode colocar à prova. Então, alguns grandes também vão ser levantados para contextualizar e ir através da palavra em cima daquilo ali, para tirar. Por quê? A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, ela fala que muitos se levantariam, muitos apostatarão da fé, e eles, com mentes enganosas, homens mentirosos que enganarão as pessoas e têm a mente cauterizada. Então, Deus ele também vai levantar algumas pessoas para ter esse embate com isso. Por quê? Porque através desse mente mentirosa, desses homens enganosos, muitos vão ser enganados. A Bíblia chega a dizer que até os escolhidos serão enganados, muitos escolhidos serão enganados. Então, exatamente. Então, já estão. Então, o grande caso aqui, né, um dos pontos mais importantes da igreja de Pérgamo, ele está dizendo o seguinte: tem muita coisa de doutrina louca de outros deuses, né, porque Balaão era tido como um deus, né, ele chegou a ser tido como um deus. Então, muitos seguiam a Balaão, e vai ter essa doutrina enganadora que vai trazer para dentro da igreja. Então, esse embate vai acontecer e tem acontecido já muita coisa, né? A gente já tem visto isso aí. É verdade. Usando a palavra. E Satanás estava usando a palavra. Você entendeu? Satanás usando a palavra e Jesus rebatendo ele com a própria palavra. Isso já está acontecendo, né? Ailton, só para uma palavra aqui. Essa questão é simples. As pessoas querem usar a palavra de Deus para o seu benefício próprio. Então, pega o que a gente sempre fala, um texto sem contexto e acaba sendo um pretexto para uma heresia. Hoje em dia, heresias existem dezenas, diversas. Por quê? Porque as pessoas usam a palavra para rebater a sua própria crença. É o caso da homossexualidade. Hoje é pregado-se o amor, que Jesus ama todos. E até o amor entre homens do mesmo sexo e mulher, vice-versa, é amor. Então, o Senhor ele defende isso também, porque Ele é amor. Então, é lícito amar. Deus ele não vai se opor ao amor de um homem com outro homem, vice-versa. É isso que eles dizem, está na live. Tá? É isso que eles estão refutando. Eles refutam o homossexualismo dessa forma, que Deus é amor e, por isso, Ele aprova o amor do homem ao homem e mulher com mulher.
E isso é biblicamente errado, porque a própria palavra de Deus testifica que o Senhor, ele abomina esse tipo de relacionamento. É abominação aos olhos do Senhor. Sim. Muito obrigado. O que eu queria colocar também, em cima de tudo isso, vou dar a minha opinião. Tá? Primeiro, em relação a Satanás. Né, ele distorce o texto. Ele induz ao erro. Atira-te! Porque ele vai dar ordem aos seus anjos para que não tropecem em pedra alguma. É outra coisa. Vamos lá. Quando fala aqui dessa doutrina de Balaão e que a gente tem visto os modismos entrando na igreja, por exemplo, se a pessoa for ver, eu assistia muito o Clube do Capitão Asa, quando era criança, não sei se, não é só, mas era da minha. Era sadio assistir o Capitão Asa. Então, os desenhos que passavam eram o quê? Speed Race, o Thor, né? Tinha um martelo, lourão, fortão, bonitão. Aí um dia desse eu fui assistir um filme do Thor, o deus grego. Se a gente soubesse quem é o Thor e os sacrifícios que eram impostos a ele, né? Ninguém ia adorar o Thor. Mas se romantiza tudo hoje. A gente precisa conhecer. E quando fala dessa doutrina que acontecia em Pérgamo, era o quê? Era essa facilidade do mundo entrando na igreja. Quando fala aqui de Antipas, que ele resistiu e foi assassinado por causa disso, ele manteve a sua posição. Então a gente tem que ter muito cuidado com os modismos que estão acontecendo aí. Agora tem lá o templo e tem lá o sumo sacerdote. Como é que funciona esse negócio? Lá em São Paulo, lá, daquela outra igreja lá. Os símbolos judaicos nas igrejas. Sim, mas as facilidades. Se a gente for lá pegar no ano de 312, quando... Qual é o nome daquele camarada, o imperador romano? Não. Constantino, que era analfabeto de pai e mãe, o que ele fez para ficar bom com a galera? Ele incorporou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aboliu o infanticídio, ele aboliu a crucificação. Mas o que ele fez? Ele anexou todas as práticas pagãs na liturgia de culto. Aí a gente fala assim, o que é pagão? O que significa pagão? Mas não é. Pagão é morador do campo. Pagão era morador do campo, ele não tinha acesso a chegar lá. Então, as práticas daquelas igrejas próximas foi incorporada à igreja. Adoração de imagens. Né? Por exemplo, as irmãs que lidam com o culto infantil. Vocês sabem quando começou a ser criadas marionetes? Sabe como é que foi criado isso? A Igreja Católica, para falar de Maria, criou seus bonequinhos. Marionete, vem de Maria, a doutrina. E por aí vai. Entendeu? Então, a gente precisa entender essas práticas. Não é que é errado trazer a marionete para a igreja, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando, a gente tem que entender a origem. E que isso não ultrapasse isso aqui, ó. Não pode ser trocado de maneira nenhuma. A história ela tem que estar de acordo com a Bíblia. O louvor tem que estar de acordo com a Bíblia. A liturgia tem que estar de acordo com a Bíblia. Se não for, não adianta. Oi? Lembrando que Constantino ele não era cristão. Ele não se converteu, né? Ele foi assim, aquele camarada que falou assim, eu vi uma cruz, eu vi o sinal de Cristo, vai lá e vence. Aí todo mundo acreditou na história. Morreu muita gente para ele conquistar o trono. Morreu muita gente, mas conquistou. Mas enfim, então são essas questões que a gente precisa estar atento. Até aqui, irmãos, então a gente conseguiu chegar na terceira igreja. Espero na próxima semana avançar mais um pouco. E o que o pastor depois determinar, a gente avança.
Mas eu queria que em algumas coisas a gente pudesse aprofundar sobre os 7 selos, sobre os 7 juízos e tal. A gente vai vindo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. A você que está em casa, muito obrigado. Continue conosco. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.